Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na nossa aula 2, nós faremos a análise de texto dissertativo. Isso mesmo. Esses textos dissertativos que serão realizadas essas análises são de alunos da turma e de já eu gostaria de agradecer aos que disponibilizaram rapidamente, me enviaram o texto digitado para que eu pudesse fazer o recorte e colocar aqui. Esse primeiro aluno, tá, colocou como título da sua redação o corpo padronizado. Então, a partir da leitura, nós vamos entender o porquê que esse aluno escolheu esse título aqui, tá? Olha só como ele inicia. Atualmente, na nossa sociedade, existe uma cultura estética que continuamente tem colocado pessoas em busca do corpo perfeito a qualquer custo, causando muitas vezes mais malefícios do que benefícios. Então, observe que nesse primeiro parágrafo, o aluno já coloca a sua tese, já coloca o seu ponto de vista e ele mostra que realmente essa busca pelo corpo perfeito, que não existe corpo perfeito, traz prejuízos, traz malefícios para quem o busca. E por que isso acontece? Olha a indagação. Qual o limite dessa busca? Até quando ela vai continuar existindo? Então, observe que esse aluno, ele trouxe questionamentos importantíssimos e interessantes para que ele possa, de fato, fazer toda a construção do seu desenvolvimento. Dentro da estrutura da introdução, ele coloca o seu ponto de vista e ele coloca perguntas ao qual ele vai responder posteriormente. Olha só o parágrafo de desenvolvimento. Bem, existem casos e casos. Opa, o aluno trouxe aqui, ele trouxe questionamentos no parágrafo anterior e agora ele está trazendo dados. Ele trouxe casos. Vamos saber de que forma ele vai portar toda a linguagem. E, primeiramente, deve-se separá-los. Existem, sim, as pessoas que buscam emagrecerem e ter um corpo melhor por questão de bem-estar. Então, ele está mostrando os aspectos positivos, autoestima e ou saúde. E não fazem coisas absurdas para alcançarem esse objetivo. Mas, opa, olha a ideia de contraste que agora ele vai trazer para o texto. O grande problema é que essas pessoas têm, infelizmente, cada vez mais deixando de serem maioria. Então, observem aqui que ele traz um questionamento interessante, uma ideia muito interessante com relação a essa busca. Existem sim as pessoas que vão em busca de saúde e existem aquelas pessoas que fazem coisas absurdas em busca da beleza, tá? E aí continua. Dia após dia, homens e mulheres utilizam de métodos milagrosos. Ele utiliza um recurso aqui de aspas, que destroem seus organismos em troca de músculos ou uma barriga chapada. Tudo para se encaixar em um padrão que leva muita gente à depressão e, em muitos casos mais graves, suicídio. Em maior parte, os grupos mais jovens, que também são muito afetados. Então, ele traz um dado, ele mostra que homens e mulheres estão em busca desses métodos milagrosos e que tem um grupo que sofre bastante com tudo isso, que são os grupos mais jovens, tá? Eles sofrem, eles são afetados com toda essa construção, tá? De moldes que a sociedade colocou. E aí ele continua, por isso fica o questionamento. Quando isso vai parar ou pelo menos reduzir? Quando a sociedade deixará de impor esse padrão que leva tantos ao sofrimento e a se submeterem a processos e meios absurdos? Não se sabe a resposta para essas perguntas ainda, mas o quanto antes se concretizarem, melhor. Então, ele faz o fechamento do texto mostrando que ainda não tem resposta, tá? Uma resposta que de fato irá contemplar todos esses questionamentos. Mas
Se a sociedade se conscientizar, claro que haverá uma concretude de tudo isso, tá? Diante disso, eu trago para vocês um outro texto de um aluno também da turma, e olha só o que ele coloca como título: a influência da tecnologia na leitura de crianças e jovens. Vamos saber como isso acontece. Ultimamente, a tecnologia é algo que vem impactando cada vez mais a sociedade, tendo inúmeras evoluções a cada dia. Há momentos na nossa vida que dependemos dela. Ela pode nos ajudar na aprendizagem, lazer e entre demais opções. Entretanto, a internet realmente vem prejudicando a leitura dos jovens ou até mesmo de adultos. Então ele finaliza o parágrafo introdutório com uma pergunta. Vamos verificar se ele conseguiu responder. Primeiramente, tem-se que analisar o porquê de algumas pessoas acreditarem nessa hipótese. Com o avanço da tecnologia, muitas pessoas acabam se concentrando mais nas redes sociais, por exemplo, onde acaba não tendo muitos textos para ler, pois quando surge algum, ou é de forma resumida, ou as pessoas não querem ler. Então ele já faz toda a justificativa por que está acontecendo todo esse problema. Então ele já começa a apresentar aqui todas as justificativas possíveis para esse acontecimento. Em seguida, fazendo a amarração com o parágrafo anterior, estima-se que os jogos educativos muitas das vezes são deixados de lado por muitos usuários da internet, sendo os jogos mais divertidos os mais atraentes. O jogo Free Fire, por exemplo, foi o jogo móvel mais baixado do ano em 2019. Olha ele trazendo o dado aí. Segundo o relatório da Apple, empresa norte-americana, tá? Então, observem aí que ele traz um dado de uma empresa onde mostra todo esse procedimento com relação à internet. Desta forma, vê-se que a tecnologia não está acabando com a leitura, está acabando com os leitores. Olha que forte! Olha que ideia centralizada que esse aluno trouxe. Assim como traz opções de aprendizagem, traz também de lazer com inúmeras opções. Então, cabe a você, conforme ele colocou, escolher, ou você pode dividir o seu tempo. Eu vou um pouquinho de lazer, depois eu vou me informar, eu vou estudar. Cabe ao leitor também se conscientizar com relação a isso. Com isso, pode-se afirmar que a tecnologia atravanca sim o incentivo dos jovens à leitura, sem apresentar o potencial da leitura nos dias atuais, cabendo a responsabilidade aos responsáveis pela utente dos eletrônicos, motivando o mesmo sobre a importância da literatura, exemplificando com textos ou livros de preferência físicos e não virtuais. Então, ele coloca a ideia, justifica a ideia e ele traz aqui um fator que pode diminuir tudo isso, a apresentação dos livros físicos, tá? E não virtuais, para que realmente não haja essa confusão de quando eu for ler ou quando eu vou jogar, ou eu preciso me organizar. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aos alunos que enviaram uma redação para que eu pudesse fazer análise. Fique de olho nas redes sociais, Agenda Edu, e até a próxima.